Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezaguri e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. O programa de hoje, o tema, olha só, presta atenção nesse tema. O que faço quando estou morto? E você já pode rir, mas você vai ouvir o que eu tenho para dizer sobre isso. O que faço quando estou morto é o nosso tema. E tem mais uma coisinha também. Eu vou mostrar para vocês, eu vou ler para vocês aqui uma sinopse, que é para você já ficar esperando o que eu vou mostrar depois. Ainda que a morte se apresente como uma passagem para a nossa continuidade no plano astral, ela representa para a maioria das pessoas uma grande perda e quebra de referenciais. Presta atenção. Entenda mais sobre esse momento e saiba o que nos permite ter um desencarne sem sofrimento. O que é preciso para chegar nesse estágio? De que forma nossas regras e crenças influem nesse processo? Veja também o luto como um processo normal e patológico. As vantagens de se cremar o corpo e o estado de coma para uma nova programação existencial da consciência. Então, olha só, o que faço quando estou morto? Imagina, agora nesse momento nós estamos vivos, né? Vivinhos da Silva, pelo menos é o que a gente acha. Eu não sei onde eu arrumei o da Silva, mas eu acho que também eu não sei onde as pessoas arrumaram esse da Silva, né? Porque a gente fala, estava mortinho da Silva, estou vivinho da Silva. O da Silva virou o sobrenome dessas situações e de outras. Mas, nesse momento aqui, a nossa consciência do ambiente, eu considero que é razoável, é muito razoável essa consciência. A gente acha que está percebendo tudo, que pode fazer muitas coisas. O único detalhe de tudo isso é que nós não percebemos os nossos limites. Os nossos limites, eles não estão, na maioria das vezes, fora. É claro que existem limites fora, mas na maioria das vezes os nossos limites estão dentro da gente, nessa caixinha aqui que a gente passa todo o percurso da nossa vida, para um dia descobrir que a gente poderia tê-los jogado fora numa latinha de lixo qualquer nesse percurso que nós estamos fazendo. Mas tá bom, do jeito que você está agora, do jeito que eu estou, na hora que a gente tiver que entregar esse corpo, a coisa fica chata, né? Sabe por quê? Porque tudo que a gente aprendeu está com a gente. E a gente não pode pensar também que no momento que a gente passar para o outro lado, então agora vamos fazer a nossa morte aqui para a gente entender direitinho. Nós estamos vivos e de repente, pronto, acabamos de entregar o nosso corpo. Ao entregar esse corpo, como é que você vai ficar? A ideia que a gente tem, essa ideia é uma ideia muito comum, né? De que agora descansei, agora eu não vou ter que fazer um monte de coisa, não vou ter preocupações, não vou ter que pagar imposto, não posso mais morrer agora, porque já seria essa uma boa ideia, né? Mas não funciona assim, porque a gente vai para o outro lado exatamente do jeito que a gente está aqui, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos pensamentos e emoções. Nós vamos do jeito que nós somos. Não dá para falar assim, puxa, agora que eu morri, estou livre. Se fosse assim, todo mundo ia querer morrer. Mas não, estamos agora do outro lado. E como é que a gente vai fazer esse percurso? Olha, devo dizer o seguinte, no momento que a gente entrega o corpo físico, que a gente está tão acostumado e vivencia as rotinas do dia com outras pessoas que também têm o mesmo nível de consciência, quando você entrega o corpo físico, primeiro, que muitas das pessoas que a gente tinha contato, a gente já não vai mais ter. Simplesmente você não vai mais ter. Esse nosso corpo físico, ele nos permite o contato com consciências de vários níveis espirituais. Isso com toda certeza. Então, uma consciência mais evoluída, você vai poder encontrar. Uma consciência também mais primitiva ou menos evoluída, você também vai poder encontrá-la. Ela está num veículo que é igual para todo mundo. Ela vai estar dentro de um veículo físico, nessa dimensão que todos nós estamos agora. No momento em que você não tem mais o corpo físico, você
é uma consciência ocupando um veículo energético mais sutil. Nesse momento, a nossa sutilidade ela vai fazer o seguinte com a gente, ela vai nos criar um pequeno problema. E o problema é assim, você só consegue lidar com consciências iguais a você, só isso. Não dá para você vivenciar com consciências que não são iguais. Eu penso que se você tem uma condição, nesse momento em que você está no mundo espiritual, tudo que está perto de você é igual a você. Muito mais afinado e afinizado, né, com tudo aquilo que você constituiu no teu universo, né, nos teus pensamentos, nas tuas emoções, nos teus limites, nas tuas felicidades ou infelicidades, tudo isso você vai encontrar. É o que você praticou isso intensivamente. Então não dá para a gente, por exemplo, agora que nós estamos absolutamente mortinhos, né, da Silva, achar que eu que bebia muito, que era um alcoólatra, depois de morto eu estou livre da bebida. Não, você vai continuar com a mesma necessidade. Se você é um fumante, você vai continuar com a mesma necessidade. As coisas que você praticava aqui na Terra, você continua praticando, porque não dá para jogar fora o que você é. Não dá para você simplesmente pedir demissão de você, né? Falar assim, agora não quero mais. Não é muito possível isso, né? Essa condição de querer simplesmente mudar, né, para uma outra situação mais confortável por um decreto não é possível. Isso é o que eu penso por todas as experiências que eu venho tendo, né, através de projeções astrais lúcidas, de estudos constantes da espiritualidade. Eu estou muito envolvido nisso, né? Eu sou uma pessoa que estuda o comportamento humano. Como psicanalista, eu convivo com isso sempre, né? E aí, esse aprendizado que se soma a cada dia vai fazendo com que você crie, né, percepções, entendimentos que a gente, obviamente, não consegue se estiver parado na vida, né? Se você não fizer esforço para crescer, você não vai crescer. Então, desse lado que a gente está, nós somos exatamente o que nós éramos. Então, o que vai acontecer estando morto? Olha, eu falo morto, mas é um negócio muito engraçado, né? Porque a gente está morto porque não tem o corpo físico. Mas eu já vejo que nós estamos mortos também tendo o corpo físico, né? Porque a gente não vive, não tem, nós somos muito travados, não temos a percepção da vida, né? Os nossos limites são muito grandes, nós não conseguimos ter uma vida aqui que quebre todas as cerquinhas e todos os muros e as barreiras que nós inventamos para poder lidar com os nossos semelhantes de uma forma coerente, feliz. Nós não conseguimos fazer isso. Nós temos uma dificuldade muito grande porque nós temos muitas defesas. E essas defesas nós criamos e elas têm níveis e o nível pode te levar a um distanciamento da realidade muito grande, dependendo dele, né? Então, eu estou querendo descrever para você como é que você pode estar do outro lado, né? Aí você fala, puxa, mas eu não poderia estar bem? Olha, eu penso que você pode estar muito bem e numa condição muito privilegiada, né? Se você, no fim das contas, entender que o esforço aqui é necessário, né? E que, do outro lado, esse esforço ele tem uma compensação muito grande. Você entrega o teu corpo, mas você sai numa condição de absoluta percepção do ambiente, de entendimento das coisas, né? E para continuar essa história, porque essa vida é assim. Nós somos consciências, a consciência se utiliza de um veículo para poder fazer as coisas que ela faz e para se manifestar, e depois ela troca de veículo, e depois retorna para o veículo físico de novo, por vários motivos. Mas eu já disse isso antes e vou repetir, que a reencarnação ela não é uma coisa que é obrigatória, tá certo? Não é obrigatória. Nós aprendemos assim. Nós aprendemos a repetir inúmeras coisas e depois a gente acha que tem que ser desse jeito. Não é. Com certeza não é. Terapia com psicóloga ou psicanalista, né? Se você não sabe como é a sua personalidade e gostaria de saber, no SEC nós fazemos psicodiagnóstico.
para você definir a sua profissão, a sua vocação, é para você saber mais de você mesmo. Nós atendemos individual, família, casal, crianças, pessoas com múltiplas deficiências. Então, a gente tem um espaço aí de trabalho que a gente considera importante, né? Eu vejo assim, quando você assume uma profissão, você tem que gostar muito dela para fazer com que essa profissão seja prazerosa, né? Senão a gente é um médico e trata as pessoas como, né, de que jeito? Tem que tratar com respeito, com carinho, né? A pessoa espera sempre que alguém que é um psicólogo, um psicanalista, um médico, um marceneiro, né, um músico, que ele faça o melhor possível, não importa o que você faz, né? Então, eu acho que isso é um dever que a gente tem quando você expressa para o outro e tem a possibilidade de expressar as coisas que você faz, né? Então, para fazer terapia, no 5904-2116. Nós temos programa de TV em Santos, da NET, canal 11, todo sábado às 10h30 da manhã. Santos, NET, canal 11, todo sábado às 10h30 da manhã. E os nossos materiais de estudos, para você que gosta de espiritualidade, que quer saber mais, eu estou até falando desses materiais, né, as pessoas têm procurado muito, é só você adquirir na nossa loja virtual. Então, você quer saber, você quer um CD de um determinado tema, né? Nós temos CDs, tanto que abordam o comportamento humano, quanto a parte espiritual. Comportamento humano, tudo que você quiser saber sobre toque, sobre comportamentos obsessivos, passivos, timidez, isso aí você vai encontrar lá, entra no site que você vai ver. Mas também você quer saber sobre espiritualidade, eu quero saber sobre chakras, quero saber sobre corpo astral, quero saber sobre viagem ou projeção astral, aura. Você vai encontrar que é um trabalho que a gente desenvolve, né? É uma associação que de verdade tem a intenção de levar esse conhecimento, e as pessoas que estão lá estão muito comprometidas. E você pode encontrar também esse material no YouTube. É só entrar no YouTube e escrever Moisés Zaguri, né, que você já vai poder ver vários vídeos que são feitos, né, e que tem os temas, tem fatores humanos, fatores espirituais, relatos de projeção astral, tem várias coisas que você vai gostar. Mas tem uma coisa que você vai gostar bastante também, que é Quito o Mosquito. O Quito o Mosquito você vai encontrá-lo no Facebook, né? Ele é uma criação minha. O Quito eu criei ele em 1963. Eu criei muitos personagens, porque eu gosto muito de rabiscar papel, de desenhar, de pintar. Eu gosto de artes, né? E ele foi desenvolvido. E agora ele já se apresentou para o público nos vários vídeos que levam temas espirituais de forma lúdica, tá certo? Então, busca Quito o Mosquito, que você vai encontrar vários vídeos, e a gente está colocando cada vez mais, tá ok? Mas eu tenho uma sugestão para você antes de retornar ao assunto. Eu vou mostrar para você o nosso CD. Olha, esse CD aqui é o Momento da Morte, é o tema que eu estou falando, é exatamente o outro, né? Que é Quando Estou Morto. O Momento da Morte você vai encontrar no CD 88, tá? E aí você vai poder aprender mais. Lá tem inúmeros CDs, você vai gostar deles, tá bom? Tá ok? Mas para você não achar que eu estou fazendo muita propaganda, eu já vou voltar para o que faço quando estou morto. Eu vou dizer para você o que você faz quando você está morto. Você vai continuar a fazer as mesmas coisas que você fazia quando vivo. As rotinas, elas são iguais. Você morreu, foi para o cemitério, foi cremado, foi alguma coisa. Você vai voltar para a tua casa e vai continuar a realizar as coisas da mesma forma. Você vai jantar e almoçar, ou almoçar e jantar do mesmo jeito, fazendo o mesmo percurso. Se você ia na tua casa, se você na tua casa sentava num determinado lugar, é isso que você vai fazer. E talvez pensando até que as pessoas estão te vendo, porque elas vão falar e você vai achar até que estão falando com você. Isso é uma coisa muito estranha, mas é muito real, porque nós somos muito cegos para a realidade que está à nossa volta, quando estamos com o corpo físico e quando estamos sem ele.
eu recebo muitos relatos disso, né, de pessoas que me procuram e falam, puxa, Moisés, mas eu quero te contar uma coisa. Então a pessoa chega e me conta que o pai faleceu, né, e ele sentava numa determinada cadeira e todo dia, quando eles vão jantar ou almoçar, eles veem a cadeira, sabe, até o assento da cadeira se movimentar como se ele estivesse sentando e sentem a presença da pessoa. Ele continua, nesse momento, né, em que ele está morto, continua fazendo a mesma coisa. A gente não sai para a morte física, da morte física, né? Eu já nem sei se eu digo para a morte ou da morte, mas quando a gente perde o corpo físico, nós continuamos numa condição de percepção que pode ficar mais turva, porque nós não temos os referenciais que a gente tinha antes e também não temos o corpo físico para nos dar um suporte ao qual nós já estávamos muito acostumados. Os nossos referenciais desaparecem. E as cargas emocionais que nós acumulamos, que com o corpo físico ficam mais amenas, elas ficam muito mais aparentes. Então, se você tem uma dificuldade no corpo energético, que tem uma circulação maior do que o corpo físico, ela vai ficar muito mais forte. Então, morto, você continua a fazer as mesmas coisas, mas outras vão ficar um pouco mais acentuadas. Se você tem medos, você continua a ter medo. Né? Então, e o que você vai fazer? Né? Aliás, uma coisa que foi colocada para mim numa palestra, né? A pessoa falou assim, ô Moisés, mas se eu estiver morto e eu vier assistir uma palestra sua, eu não vou evoluir? Olha, eu vou te contar uma coisa. Essas perguntas são engraçadas, né? Porque a gente fala, puxa, e agora? Né? Porque a pessoa falou assim, ó, posso evoluir assistindo as suas palestras? Você vai ouvir a palestra, mais ou menos você vai ouvir, né? E a gente acha que, como a gente é espírito, a gente chega na palestra de alguém e só tem aquele grupo de pessoas físicas que você via quando estava físico. Não acontece isso, não. Vai ter muito mais gente, né? Em algumas situações em que eu estou dando uma palestra, espíritos fazem perguntas. E aí as pessoas ficam olhando assim, por que você fez um contorno e explicou e acrescentou algumas informações? Eu aproveito o embalo para responder para aquele espírito. Né? E talvez você fale assim, não acredito que você enxergue espírito. E eu vou dizer para você que eu não acredito que você não acredite que alguém possa enxergar espírito. É uma coisa... você sabe, eu vou até fazer um parênteses bem curto aqui. É meio difícil a gente acreditar nisso, e até eu mesmo tinha muitas dificuldades quando eu era garoto, até o momento em que a minha mãe via espíritos e eu também. E ela apontava para a pessoa e descrevia, e eu estava vendo a mesma coisa. Aí depois disso você vai falar, e agora? Né? Será que eu sou uma pessoa... Sabe o que eu cheguei a fazer? Eu fiz muito trabalho de revisão de mim mesmo para não cair no erro de estar tendo alucinações. Né? Alucinar é terrível, e nós podemos alucinar mesmo. Né? Nesse mundo sobrecarregado de emoções, de energias, que afetam tanto a gente quando estamos no corpo físico, e vão afetar a gente quando nós estamos sem o corpo físico. Que aí, né, que essa história toda que a gente está conversando hoje, o que eu faço quando estou morto? Quando você está morto, você vai sofrer, né, todas essas energias, porque você vai estar nelas. São as energias emocionais lançadas, né, nessa superfície desse planeta. Imagina os grandes centros, as grandes capitais. Imagina o nível que nós estamos de primitividade. Nós crescemos tecnologicamente muito, mas consciencialmente, como seres individuais, para ser melhores com a gente mesmo e com o outro, nós estamos ainda numa condição muito infantil. Né? Então, nós temos que aprender mais. Aí, depois veio assim, uma questão nessa mesma palestra, assim, quanto tempo leva para reencarnar? Eu estou colocando aqui, porque a gente está finalizando, aí eu falei, olha, isso varia muito, né? Varia do nível de lucidez que a pessoa tem, do conhecimento de espiritualidade, de todos dos percursos que ela fez nas várias reencarnações, da aceitação da vida, né? Tudo isso, né? Então, do nível de amparadores que a gente tem.
É importante isso. Tá? Então, eu vou falar só uma coisa para você, olha. O momento da morte. Esse eu recomendo para você, e tem outros que também eu vou recomendar. Tem vários CDs no SEC que falam sobre assuntos de espiritualidade e de comportamento. É só você entrar no nosso site www.centrodeestudos.org, entra na nossa lojinha virtual, aí você vai ver a quantidade de CDs que tem lá, tá certo? Aí vai conhecer mais o nosso trabalho. No YouTube você vai me encontrar também, né? É só digitar Moisés Ezagui. Não perca tempo na sua vida e vá conhecer o projeto São Damião. Olha o que eu estou falando para você. Entra no www.centrodeestudos.org e vai conhecer o projeto São Damião, né? Vai ser ótimo. Agora tem mais uma coisa que eu vou acrescentar. O trabalho de imposição de mãos que a gente tem feito, que tem sido muito bom, né? O atingimento é muito alto, que me deixa muito feliz, né? Agora a gente trabalha com vários países do mundo, né, recebendo e-mails constantes, o pessoal se comunica com a gente, tem acontecido muitas curas, que para mim é muito bom, né? Isso é maravilhoso, você receber um e-mail, a pessoa fala, olha, eu tinha um câncer e o câncer regrediu e o médico falou que eu não vou mais morrer de câncer, né? Outros tipos de doenças que são muito sérias, muito complicadas, e a gente fala, puxa, que bom isso. Mas isso não é mérito nosso, tá? Porque a tarefa assistencial diária que a gente faz é para que todo mundo pratique. É só isso. Todos podem participar, não tem nenhum limite de religião, de crença, de filosofia. Você vai lá e participa e vai ser o trabalho para o mundo, né? Para que um dia, quando a gente sair daqui, a gente saia melhor. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você e a gente se encontra na próxima semana.